Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Você que está me assistindo. E deixa eu me apresentar. Eu sou a paraense pobre, Diane Moraes. E vou dobrar aqui essa roupa. Enquanto eu dobro essa roupa, eu vou contar um pouco da minha história para você que está me assistindo. Se te interessar, fica no vídeo até o final. E se você gostar, se inscreve no meu canal para me dar aquela forcinha. Então, eu sou casada, vai fazer 24 anos agora, dia 11 de fevereiro. E tenho 8 filhos e 2 netos. Eu tô morando atualmente aqui em Paraupebas, Pará. E antes de morar aqui, eu morava numa região chamada Lago de Tucuruí. Se depois você pesquisar aí, você vai ver o Lago de Tucuruí. É uma represa, uma hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do país, acredito. Eu morava lá nesse lugar, nessa região. Lá é um lugar que é só ilha e água. Lá você não vai para lugar nenhum de carro, ou de bicicleta, ou de moto, ou a pé. Você só vai de canoa, de barco. Eu morei lá nesse lugar, morei 6 para 7 anos. Então, quando eu morava naquele lugar, lá minha vida era bastante sofrida. A alimentação lá era uma alimentação bem fraca. Primeiramente porque a gente não tinha condição para comprar. Não tinha condição para comprar. E segundo, porque lá, pra gente chegar até onde tinha comércio, supermercado para comprar os suprimentos, a gente tinha que passar por uma viagem de 2 horas de rabeta ou de barco. Tinha que atravessar 2 rios. O rio Tocantins e o rio Araguaia. Ah não, vai pra lá. A bebezinha aqui. E aí era muito longe pra ir. Às vezes não tinha combustível no barco pra gente ir. E geralmente a gente só ia quando era para levar o peixe para vender, porque lá o meio de sobrevivência lá nesse local onde eu morava, o meio de sobrevivência lá era a pesca. Era exclusivamente a pesca, nós somos dia da pesca lá. E aí tinha que pegar uma quantidade de peixe suficiente para a gente poder fazer a travessia desses 2 rios, né? Para poder estar indo vender o peixe, para assim a gente estar comprando o nosso alimento, né? Então, às vezes demorava muito a gente pegar a quantidade de peixe que desse para fazer a viagem, porque o dinheiro do peixe que a gente levava tinha que ser suficiente para comprar o combustível, para ir, para voltar e para pescar durante a semana. Tinha que ser suficiente para comprar gelo, que era para gelar o peixe. Lá não tinha energia elétrica onde nós morávamos. E também tinha que ser suficiente para comprar alimentação. E aí o que acontece? Muitas das vezes, a maioria das vezes, o dinheiro não era suficiente para isso. A maioria das vezes o dinheiro mal dava, mal mesmo para comprar o combustível e o gelo. E a gente comprava só aqueles itens mais básicos mesmo, que era um flocão de milharina, era um pacote de leite desses pequenos, uma lata de óleo, um arroz, um café e um açúcar. E era só isso mesmo que a gente comprava quando dava. As crianças lá não tinham a regalia de comer Danone, de comer biscoito, de comer pão. As crianças lá não tinham aquele privilégio de todo mês a gente fazer compra de roupa, calçado. Não tinha. Nessa época que eu morava nesse lugar,
eu não tinha renda nenhuma minha própria, não. Eu só vivia exclusivamente do que meu esposo conseguia com o trabalho dele, que não era muito, através da pesca. Então foi uma época bastante sofrida. Lá tem um período que o rio seca e um período que o rio enche. E quando o rio seca, eu tinha que andar uma caminhada boa para mim estar pegando água. Põe ela na sala para assistir. Para mim estar pegando água para cozinhar, para beber. E era carregado na cabeça a água. Dá danone pra ela, tá com fome. E eu também tinha que fazer essa caminhada com bacia na cabeça, que era bacia de roupa, bacia de louça, porque lá não tinha água encanada, tudo era no rio. Então quando o rio secava, a água ficava bem longe da nossa casa, no nosso barraco, que lá nós chamava de barraco. Lá a nossa casa era aquela casa de taipa, não sei se você conhece. Casa de taipa, aquela casinha de barro coberta de palha. Então eu morei nesse local lá 6 para 7 anos. Eu saí de lá, eu tinha 3 filhos. Eu tinha a mais velha com 4 para 5 anos. Eu tinha outro com 3 anos e outro com 1 ano de idade. Saí de lá por causa da escola, dos meus filhos, porque a minha mais velha já ia por 5 anos e ela nunca tinha frequentado a escola. Então eu fui para poder colocar ela para estudar. Aí eu fui morar lá, o pessoal uns chama de currutela, né? Eu fui morar numa vila. Essa vila ainda tinha que andar 50 km de carro para poder chegar na cidade mesmo, não. Aí eu fui morar nessa vila. E essa vila é onde a gente vendia o peixe. A gente saía das ilhas lá onde nós morávamos para vender o peixe nessa vila. E eu fui morar na vila. Nós compramos um barraco na época e fui morar nessa vila. Aí lá comecei a botar minha filha para estudar e sucessivamente. Os filhos foram crescendo e eu fui colocando para estudar lá. E nessa vila lá eu morei mais 16 anos. E aí o que acontece? Lá também foi uma época também que eu sofri muito. Eu acho que pobre, em qualquer lugar que ele chegar, ele sofre, né? O pobre mesmo, porque muitas vezes a gente não tem recurso financeiro, não tem estudo, não tem estrutura econômica para montar um negócio para trabalhar, né? Então, pobre de todo jeito sofre. Essa é que é a verdade. E eu sempre fui uma pessoa muito parada, digamos assim, naquela época principalmente. Eu nunca busquei informação, nunca busquei conhecimento das coisas. Eu nunca busquei meio de conquistar minha independência financeira, de estudar e tudo, não. Dediquei minha vida mesmo só cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filho. E aí nessa arrumação o tempo foi passando, né? Hoje em dia eu tô com 38 anos, eu tenho aí 8 filhos, né? 2 netos já. E assim, hoje em dia, eu tenho vontade ainda de trabalhar, de estudar, mas eu não dou conta mais, por conta de... Não dou conta de estudar por causa da minha vista, né? Eu tô com um problema de vista muito sério, eu não dou conta de estudar por conta disso. E não tenho recurso financeiro para fazer a minha cirurgia na vista que eu preciso. E para trabalhar, uma pessoa que não estudou, que não se qualificou, né, para o mercado de trabalho, é difícil. Onde é que eu vou arrumar uma oportunidade de trabalhar sem ter nenhum curso de qualificação, sem ter nenhum diploma, né? É difícil para mim trabalhar. Até para fazer um concurso público hoje em dia, para serviços gerais ou para gari, você tem que ter um ensino médio completo. Eu não terminei nem o fundamental. E eu não coloco culpa em ninguém, não. Ninguém é culpado. O culpado foi só eu mesmo, porque eu não fiz por mim, eu não fiz a minha parte. Se na época que eu fui morar na vila lá, eu tivesse me interessado de eu
estudar, né? Talvez hoje aqui que eu saí de lá daquela vila e hoje eu moro numa cidade grande, que eu moro aqui em Paraupebas, talvez hoje minha realidade seria outra, né? Talvez hoje eu teria condições de ter uma vida melhor através do meu trabalho, né? Mas como eu não, lá atrás, lá bem atrás, eu não me preparei para isso, hoje em dia eu tô como eu sempre tive, desde que eu casei com 14 anos de idade. Hoje eu só fico dentro de casa mesmo, cuidando das crianças, dos meus netos, ajudo a cuidar dos meus 2 netos, dos meus filhos. E é isso. E vou levando a vida assim. E por que eu fiz esse vídeo? Para você que está me assistindo, para você que teve a paciência e a gentileza de ficar assistindo esse vídeo. Por que eu fiz esse vídeo falando tudo isso aqui? Contando um pouco da minha história. Que é pra você entender o que eu tô fazendo aqui, né? Postando o vídeo. É buscando, se assim Deus me permitir, buscando uma oportunidade de futuramente eu poder ter uma vida melhor, digamos assim. Buscando a oportunidade aqui na internet, né? De conquistar alguma coisa que até hoje eu não pude. E aí, por isso eu fiz esse vídeo explicando tudo isso. E aí, se você gostou, se inscreve no meu canal, me dê essa ajuda, essa força, viu? Deixa seu like e aciona aí o sininho das notificações. E amanhã eu vou gravar mais outro vídeo contando mais um pouco da minha história. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada e boa tarde. Fica com Deus.